Entregar, entregar é um dos maiores desafios que a gente tem na vida cristã. A gente sempre tem algumas reservas que gostamos de controlar, se não muitas. Mas a palavra de Deus fala da importância da entrega. No livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 6, versículo 13, na última parte do verso, é apenas uma parte do verso 13. E eu estou utilizando aqui a nova tradução na linguagem de hoje, especificamente para esse texto. Entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês, a fim de fazerem o que é direito. É uma demonstração bem direta, simples. Entreguem-se completamente, diz o apóstolo Paulo, para que Deus os use. Qualquer tipo de atividade que Deus quer colocar em nossa vida, qualquer tipo de ação, decisão, obra que Ele queira que nós façamos, depende primeiro dessa entrega. Deus não pode fazer nada por nós se nós primeiro não nos entregamos a Ele. O que significa entrega? Significa rendição. A palavra rendição, ou render-se, já implica nessa atitude de totalmente abrir-se para que não seja retido nada em nossa vida, nós nos rendemos a Ele. Submissão, no sentido de que nós submetemos a Ele o controle e não reservamos o direito de controlar. E, logicamente, o terceiro é consagração. Uma vez que você entrega, que você se rende, que você se submete a Deus, você está apto a ter uma vida consagrada a Ele. O que que é uma vida consagrada a Ele? Não é o nível de santidade, não é o índice de não pecar contra Deus. Vida consagrada a Deus é uma vida totalmente entregue nas mãos de Deus. Isso é o que é uma vida consagrada a Deus. Alguns fatores que impedem a entrega total. Primeiro, o medo. Nós temos medo de perder o controle, não é? Segundo, o orgulho. Nós queremos ter algo nosso, né? É muito difícil lutar contra esse orgulho. E terceiro, a falta de compreensão do que é verdadeiramente a entrega. O medo. O apóstolo João, na sua carta, primeira carta, capítulo 4, versículo 18, diz que no amor não existe o medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Há também alguns outros pontos que nós devemos considerar. Quanto mais compreendemos o amor de Deus, será mais fácil a entrega a Ele. Render-se a Deus significa liberdade, não escravidão. Então não há necessidade de ter medo de perder o controle, de entregar a Deus. O que é o orgulho, então? Se queremos controlar, indica que nós ainda temos algo dentro do nosso ego lá dentro que exige de nós certo controle. Aliás, a tentação mais antiga, aquela que apareceu primeiro no Éden, foi sereis como Deus. E o que significa? Vocês terão controle. Vocês saberão fazer as coisas de forma certa, independentemente. A independência de Deus. Por isso nós queremos ser deuses, ou seja, temos a nossa vida por nós mesmos, decidimos por nós mesmos tudo que nós achamos melhor. Queremos ser tudo, fazer tudo, e quando isso não acontece, entramos em depressão. Essa é uma coisa séria. Bom, a falta de compreensão, porque muita gente não compreende. Render-se a Deus não é uma resignação passiva. Não podemos confundir a entrega, a submissão a Deus, com o estado de espírito que fica apenas aguardando ou fica de braços cruzados. Não é fatalismo, não é desculpa para preguiça. Sacrificar a própria vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Bom, a falta de compreensão também é entender que a entrega é um ato de covardia. Não é um ato de covardia, é um ato de coragem, porque requer coragem você abrir mão das suas próprias opiniões, das suas próprias decisões e colocar tudo nas mãos de Deus.
Quando me rendo à personalidade de Jesus, começa a ter minha vida, a minha real personalidade. Olha só que interessante. Quando eu me rendo a Deus, eu passo a ser eu mesmo, porque Deus é que me fez, não é? Nós, quanto mais perto de Deus, mais autênticos nós seremos. Isso é o que diz C.S. Lewis, esse famoso escritor britânico cristão. Diz: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Vamos ver as características daqueles que entregam a Deus. Eles obedecem a Jesus e a palavra de Deus, mesmo que isso seja um absurdo no mundo de hoje. Ah, você guarda o sábado? Ah, você devolve o dízimo? Ah, você faz isso ou aquilo? Que absurdo! Obediência, embora pareça absurdo. Confiança plena em Deus. Número 3, depender dele nas tomadas de decisões. Essas são as características dos que se entregam a Deus. Também há duas outras características muito interessantes que eu quero mencionar. Os que se entregam a Deus, eles suportam críticas com serenidade. Como é que você reage a uma crítica? Os que se entregam a Deus não têm o ímpeto de querer defender-se. E notem a seguinte característica: são pessoas que não vivem lutando pelos seus direitos, não pressionam os outros e não são egoístas. Esses que se entregam a Deus. Olha que interessante essas duas características. Críticas, todos nós sofremos. A maneira como nós reagimos à crítica mostra se nós dependemos ou não de Deus. Se reagimos com ira, com desejo de vingança ou com desejo de refutar as críticas, significa que Deus não está no controle. Mas se deixo com Deus o controle, eu não estou preocupado com críticas. Também não vivo lutando por meus direitos. Deus sabe quais são os meus direitos e Deus vai lutar por mim. Davi, no seu Salmo 138, ele diz: o que a mim me concerne, o que tem relação à minha vida, isso Deus levará a bom termo. Não preciso ficar preocupado. Deus cuida de tudo o que eu preciso. Vamos ver agora, então, as bênçãos ou a bênção da entrega. Pela entrega vem a paz. As pessoas que se entregam a Deus são pessoas que têm paz no coração, muito embora enfrentem lutas no dia a dia, têm suas preocupações, enfim. Entregar a Deus vem a paz. Como disse Davi, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e saiba que ele fará. Ele fará. Então, não dá uma paz esse sentido, esse verso de que Deus fará? A entrega traz a você tranquilidade, serenidade para você seguir adiante. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: entreguem-lhe todas as suas ansiedades. Em outras versões, lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, pois ele cuida de nós, ou cuida de vocês. Lançar sobre ele. É o que o Gol Six faz toda manhã. E de passagem, que bonita oração nós tivemos pela Adriana hoje pela manhã. Muito obrigado, Adriana. Isso mostra como você está conectada com o Pai. Bom, a segunda bênção da entrega é o poder. A entrega traz poder. William Booth, que foi o fundador do Exército da Salvação, você já deve ter ouvido falar do Exército da Salvação. Não é uma religião, é um movimento. A doutrina deles se identifica muito com a igreja metodista. Aliás, Booth era um metodista. Mas ele decidiu fundar esse exército, essa comunidade que tem o estilo do exército, a hierarquia do exército, tem generais, tem sargentos, tem capitães, enfim, ele segue essa mesma linha, embora seja um movimento civil, mas o principal propósito desse movimento é servir aos menos favorecidos, levar alimento aos que estão com fome, roupas para os que estão com frio. Enfim, o ministério deles
é fazer isso. E justamente nessa época do ano, de final do ano, Natal e Thanksgiving aqui na América do Norte, é que eles fazem esses grandes arrecadações e trabalhos filantrópicos. E conta-se uma história de que certa vez lá pelo fim do século XIX havia um projeto muito grande no Natal daquele ano e Booth já era idoso, ele gostaria de viajar para estar em todos os lugares supervisionando, mas ele não podia. Ele já estava muito idoso. E ele queria mandar uma mensagem de ânimo para seus times, né? Suas equipes de trabalho. Mas ele também não tinha muitos recursos, e naquele tempo não havia WhatsApp, não havia e-mail, não havia telefone tão fácil. Ele então decidiu enviar um telegrama. Só que o telegrama é caro. Quem já usou telegrama, eu já usei, eu sou da época que ainda usava telegrama, sabia que pagava por palavra, e não era, se você colocava um pensamento longo no telegrama, você ia preparar para pagar muito dinheiro. E ele pensou, o que que eu vou fazer para economizar o dinheiro, que é um dinheiro santo que vai para a obra filantrópica, mas mesmo assim eu quero deixar com eles uma mensagem de ânimo. E ele pensou, pensou e foi lá e escreveu o seu telegrama. E no telegrama estava escrito apenas a palavra outros. A única palavra, outros. Que interessante a mensagem de William Booth. Uma só palavra sintetizava todo o objetivo e propósito desse ministério tão bonito, que era o Ministério do Exército da Salvação. Outros. Focando nos outros. Tudo o que faziam era para os outros, descentralizando a vida do ego e centralizando a vida no outro. Então, Booth, ele falou certa vez, a grandeza do poder de um homem está na medida de sua entrega a Deus. Olha que lindo. A grandeza do poder de um homem está na medida de sua entrega a Deus. Que fantástico. A terceira bênção da entrega é a vitória. É aquilo que nós queremos, não é verdade? A vitória. E nós lembramos de um episódio do Antigo Testamento, quando Josafá era o rei de Israel, os amonitas vieram guerrear contra ah, o, o reino de Judá e vieram com um exército enorme, enorme, incontável, e eles viram a diferença do poder bélico dos inimigos contra Judá, e eles ficaram desesperados. E Josafá então convocou um jejum, oração, para atuar contra os amonitas e moabitas. E então um homem chamado Jaziel, que era um profeta de Deus, ele disse este pensamento que está no versículo 17: Nesta batalha não tereis que lutar. Tomai posição, permaneceis firmes e vede o livramento que o Senhor fará. Você imagina ir para uma guerra e não ter que lutar, né? Na verdade, a batalha daquele que entrega a Deus, a luta é uma luta contra o eu, para poder entregar. Uma vez que você entrega a Deus, você já não precisa lutar mais. Você tem que lutar apenas contra o eu, contra o ego, aquele que quer controlar, aquele que quer reter. O apóstolo Paulo, então, escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Quem nos dá a vitória? É Ele, não nós. Então, prepare-se para a guerra, mas saiba que não é você que luta, ou pelo menos não é você que luta sozinho. Você tem um Deus do seu lado. Que conclusão nós tiramos então? Todos, sem exceção, se rendem ou se entregam a algo ou a alguém. Sem dúvidas, todos nós entregamos a nossa vida a uma força, a um poder. E nós precisamos ter isso claro na nossa vida, na nossa mente. Se for a Deus, poderá ser
Se não for a Deus, poderá ser as opiniões e expectativas de outros, ao dinheiro, ao medo, ao rancor, ao orgulho. Então, se nós não entregamos a nossa vida a Deus, nós vamos entregar algumas dessas outras opções aqui, ou até outras piores. Mas nós temos que nos lembrar que se você não se rende a Cristo, você se rende ao caos. Todos aqueles que não se rendem a Cristo rendem-se ao opositor de Cristo. E o opositor de Cristo é aquele que prolifera, que implementa o caos, seja ele na sociedade, seja ele na família, seja ele dentro de cada um de nós. Rick Warren, um conhecido pastor e pregador aqui dos Estados Unidos, ele disse: render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, decepção e autodestruição. E eu quero terminar com apenas dois ou três pensamentos de Ellen White, extraídas do livro Caminho a Cristo, que é um livro extraordinário. Ela diz assim: o coração inteiro tem de se render a Deus, ou do contrário, não poderá jamais operar a transformação pela qual é restaurada em nós a sua semelhança. Se o coração não for entregue a Deus, Deus não poderá transformar cada um de nós. E Ellen White ensina essa filosofia de vida aqui. E ensina uma oração também. Ela fala assim: consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disso a vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração. E aí vai a oração que Ellen White ensina. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Olha aqui, fantástico. Eu creio que você já leu e ouviu essa oração. E que nós possamos colocar essa oração em nossa vida, para nos entregar, depor aos pés de Jesus todos os nossos projetos, todos os nossos planos. Então, Ele estará lutando por nós. Que Deus os abençoe. Esta é a minha oração para cada um de nós neste sábado. Amém.